Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou dar uma aula aqui sobre o forno panela, tá bom? Então vamos adiante na nossa aula. Então, vamos para a parte introdutória, né? O que o forno panela faz? O forno panela faz o refino dos aços, né? Então vamos aqui só para uma parte teórica. O refino significa eliminação de impurezas, no caso da fabricação dos aços, né? As impurezas principais que a gente está tentando eliminar é o oxigênio contido no aço, o enxofre, o nitrogênio, o hidrogênio e o fósforo, tá? O oxigênio, o enxofre, o fósforo e o nitrogênio, eles formam compostos denominados inclusões, óxidos, sulfetos e nitretos dentro do aço. Então, ali dentro do aço a gente vai formar uma particulinha de um precipitado com que a gente tem o nome de inclusão, tá? Que na maior parte dos casos elas são prejudiciais para as propriedades mecânicas e ou características desejadas no aço, causando diminuição da plasticidade, diminuição da tenacidade, formação de trincas e formação de defeitos superficiais, tá? Então a ideia do refino dos aços é tirar essas impurezas para que essas impurezas não acabem diminuindo as propriedades ou piorando as propriedades do aço, tá? Então a ideia aqui é um forno que ele vem logo depois, na sequência do conversor que a gente viu na aula passada, tá? E ele tem essas funções aqui de remover essas impurezas para promover ou melhor, evitar que essas coisas aqui aconteçam, tá? Que são coisas bem negativas e que podem fazer que o nosso produto acabe perdendo valor, eventualmente até seja descartado, tá? Então, chama-se de refino secundário, que é aquele que é realizado fora do equipamento de fabricação do aço bruto, tá? Que é o conversor a oxigênio que a gente estudou ali, tá? E também tem o forno elétrico a arco, mas esse aí a gente estuda em outras disciplinas ali, tá? E aí eu vou falar para vocês aqui que a gente vai focar principalmente no equipamento, tá? Eu não vou dar tanta atenção para o processo de refino, vou explicar como que o equipamento funciona, vou falar um pouquinho do processo de refino, mas longe de querer dar uma aula de siderurgia, até porque vocês ainda têm que ver algumas coisas para chegar em siderurgia, que é lá no fim do curso, tá bom? Então eu queria que vocês só ficassem cientes aí dessa parte aí da importância desse processo e por que a gente está estudando esse reator, tá bom? Então vamos adiante aí que eu vou seguir falando do reator. Bom, então vamos continuar aqui. Aqui tem um desenho do equipamento, tá? E eu vou falar um pouquinho, depois eu mostro o equipamento, tá bom? Após o processamento do aço, no equipamento de fabricação do aço bruto, que é o conversor lá que a gente viu, também tem o forno elétrico a arco, mas ele não vai ser estudado nessa disciplina porque ele acaba não estando na ementa. Invariavelmente o aço líquido é transferido para um recipiente denominado panela. Então essa figura aqui que a gente tem é a panela, tá? Que não cumpre apenas o papel de transporte do aço líquido. Então, a panela não serve só para transportar, mas ela também é o reator metalúrgico nas operações de refino secundário. Tá? Desse modo, o refino secundário do aço líquido muitas vezes é também chamado de metalurgia da panela. Então, a gente pode chamar esse processo aqui de ajuste da composição do aço, logo depois da produção de aço, a gente pode chamar tanto de refino secundário quanto metalurgia da panela. Tá? Além das operações de refino secundário, outras operações também podem ser realizadas na panela, com eficiência maior que nos equipamentos de fusão. Tá? Então, tem outras operações além do refino secundário, que é o acerto da composição química do aço. Tá? Então, não só refinar, mas também colocar os elementos de liga ali necessários, tá? Descarburação ou remoção do carbono, então eu posso remover adicionalmente mais carbono, e a alteração da morfologia das inclusões remanescentes. Isso a gente vai ver lá na frente o que é alterar a morfologia de inclusões, tá bom? Então aqui a gente tem um diagrama de como que é o forno panela, tá? Então aqui a gente tem a panela, ele tem 3 eletrodos aqui, tá? Para arco elétrico, né? Aqui tem os silos de ligas, onde a gente adiciona as ligas, né? E aqui tem o arco de aquecimento submerso, então eventualmente o arco entra no interior da carga, e aí depois tem o arco elétrico, né? Você já deve ter visto isso em outras disciplinas. Aí tem o aço, tá? O aço ele fica no fundo, né? Mais denso, acaba ficando no fundo. Aqui tem o plug poroso por onde o argônio é injetado, tá? No caso dos equipamentos onde a agitação é feita pela injeção de gás, tá?
E aqui nós temos a válvula gaveta. Vocês vão ver que além da válvula gaveta existe um outro tipo de válvula possível, tá? Mas a válvula gaveta é mais comum e é o que a gente vai mostrar ali para vocês, tá? E aí tem o carro da panela, que é o que leva a panela, né, para lá e para cá, para a etapa de onde vai receber o aço e para a etapa onde ela vai descarregar também, tá? E aí nós temos aqui a panela, tá? E a escória básica redutora, que depois a gente vai falar um pouquinho mais da escória, né? E aqui a porta de observação, por onde se observa o que está acontecendo dentro do forno, e a abóboda resfriada à água, tá? Como se fosse a tampa da panela, tá bom? Então, é basicamente essas as partes do nossa panela, tá? E eu vou falar um pouco mais adiante mais detalhadamente sobre o processo, cada uma dessas partes as mais importantes, tá bom? Vamos adiante, então. Então, vamos lá, a panela, tá? Vou falar um pouquinho da panela, vou falar bastante dados da panela nos próximos slides e a gente vai entender mais ou menos como que funciona o equipamento, tá? A panela ela é fabricada em aço, tá? Então, o revestimento, a parte de fora dela é em aço, e internamente ela é revestida de refratário. Então, ela é uma panela de aço e dentro dela, na parede dela, tem refratários fixados ali, tá? Que lhe permite suportar altas temperaturas do aço líquido, de 1550 a 1650, na maior parte das vezes maior, tá? A temperatura habitual é entre 1550 e 1650, tá? Usualmente, os revestimentos refratários da panela é composto de tijolos de concreto de alumina, magnésia e magnésia impregnada com carbono, ou ainda dolomita, tá? Que é um óxido misto de magnésio e cálcio, tá? Esses óxidos são chamados de óxidos estáveis. Então, a ideia aqui do refratário é não deixar que o calor passe para o aço da panela, tá? Porque ele seria capaz de fundir esse aço aqui. Então, a ideia do refratário é não deixar que o aço entre em contato com o aço líquido, entre em contato com o aço da panela, tá? E também de isolar, tá? Porque normalmente tem operadores aqui nas vizinhanças do forno, e se eles chegarem muito perto e estiver muito quente, não vai ser muito saudável, né? Então, tem essa função dos refratários, tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou falar um pouquinho aqui da agitação do aço na panela, né? Então, o aço líquido em repouso dentro da panela torna qualquer operação de refino impossível, tá? Visto que a velocidade de todos os processos de refino é reduzida. Caso não haja agitação suficiente no banho metálico, homogeneizado o aço, tanto do ponto de vista térmico quanto do ponto de vista químico. Então, por que eu agito, tá? Quando eu adiciono um elemento de liga, eu preciso que esse elemento de liga se distribua por todo o aço, tá? Quando eu tenho um aquecimento ou um resfriamento, eu preciso que isso se distribua por todo o aço. Então, se eu não agitar o aço, eu não vou ter essa dissolução completa do elemento de liga, não vou ter uniformidade da temperatura, tá? Então, do ponto de vista de processo, se eu não tiver agitação, não tem como eu fazer o aço, tá? Então, eu tenho dois métodos principais de agitação, tá? O primeiro é um borbulhamento de argônio, tá? De um gás inerte como argônio. Em casos mais raros ainda se utiliza nitrogênio, tá? Através de um plug poroso instalado no fundo da panela. Eu vou mostrar isso mais tarde, tá? Ou a criação de um campo magnético induzido por bobinas localizado fora da panela. Então, tem um campo magnético fora da panela que faz com que o aço se movimente dentro da panela, trazendo resultados similares aos conseguidos com borbulhamento de gás inerte. Então, eu tenho ou uma agitação direta, que eu tenho gás sendo borbulhado no interior do reator, ou então uma agitação indireta, que eu tenho um campo magnético gerando agitação no interior do forno, tá? A agitação pode ser forte nos casos em que é necessário grande contato do aço com a escória ou exposição do aço ao vácuo, tá? Então, quando eu preciso de fazer com que a escória entre em contato com o aço, eu posso agitar fortemente, ou então quando eu preciso que o aço seja submetido ao vácuo, eu também posso agitar fortemente, tá? Também a agitação suave pode ser necessária com o objetivo de auxiliar a flotação das inclusões,
para que essas sejam absorvidas pela escória, aumentando a limpeza do aço. Então eu também posso deixar a agitação mais tranquila, para que as inclusões, que normalmente são óxidos menos densos, vão para cima do aço ali, chegando até a escória, tá? Então eu posso operar, eu tenho versatilidade na operação, eu consigo coordenar a velocidade de agitação, tá bom? Então vamos adiante. Aqui eu tenho os dois métodos, tá? Um método aqui, ó, tá borbulhando ar e a agitação está acontecendo através das bolhas de ar que estão no interior interior do reator, tá? E aí tem outro método que eu utilizo a energia magnética, aliás, o campo magnético, que faz com que haja movimentação do ferro que compõe o aço, né? Na realidade dos metais que compõem o aço, para que eles fiquem sempre em movimento, promovendo a agitação, tá? Então aqui é só um diagrama para mostrar para vocês. Bom, pessoal, e aqui a gente tem um diagrama, tá? De uma panela operando com agitação via injeção de gás, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma distribuição de gases, e esses gases aqui vão fazer com que a panela seja agitada, tá? Com que haja agitação do líquido, tá? É como se a gente soprasse, aquela coisa de colocar uma Coca-Cola ali, colocar um canudo dentro e soprar no fundo, tá? A diferença é que é como se a gente enfiasse o canudo por dentro do copo e por baixo, mas o ar acaba entrando pelo fundo do copo e agitando tudo, tá? E aí aqui é um diagrama de como é o clube poroso, tá? Uma peça de aço aqui com uma peça cerâmica na ponta bem porosa, por onde as bolhas vão se formar, tá? Por onde o gás vai ser injetado, as bolhas vão se formar, tá bom? Então esse é o nosso diagrama da agitação ali, no caso da agitação, quando a gente tem injeção de gás, tá bom? E aqui o dispositivo de saída do aço da panela, tá? A válvula gaveta, tá? O aço normalmente ele é introduzido na panela pela parte superior, né? Então pela entrada da panela na parte superior, na operação chamada de vazamento, tá? O vazamento consiste na inclinação do equipamento de fabricação do aço bruto, lá do nosso, ou do forno elétrico a arco, ou do nosso conversor, tá? E esse aço passa por uma abertura nesses reatores direto para a panela, para a boca da panela, tá? A saída do aço da panela, o equipamento da panela para o equipamento seguinte, normalmente é uma máquina de lingotamento contínuo ou mesmo lingotes. Então o aço sai da panela, ele vai para uma máquina de lingotamento contínuo ou de lingotamento convencional, tá? Tradicionalmente, hoje em dia, mais para lingotamento contínuo do que convencional. Existem poucas plantas que ainda fazem lingotamento via lingotamento convencional. E aí o aço sai para uma abertura na parte inferior, normalmente fechada por placas deslizantes, que é aberta somente no movimento de saída do ácido líquido. Tal abertura se denomina válvula gaveta. Então a gente tem aqui, ó, o espaço onde vai sair o ácido líquido, tá? E a válvula gaveta é o que? É uma outra chapa, também perfurada aqui, ó, que ela fica desencontrada quando ela está fechada. Quando quer abrir, o que acontece? Esse furo aqui vai encontrar o outro furo e vai passar. Então são duas chapas, tá? Aí o furo, quando o furo coincide, acontece o vazamento, o metal consegue passar por toda ela. Quando o furo está desencontrado, não acontece o vazamento. Como aqui, ó, que o furo está desencontrado. Se eu puxar essa chapa perfurada para cá, os dois furos vão ficar no mesmo local e aí eu vou ter o vazamento do aço, tá bom? Então é basicamente assim que se faz a drenagem do aço de dentro da panela, tá? Agora em relação à escória, tá? A escória é uma fase normalmente líquida, ela é composta principalmente por óxidos que sobrenadam no aço líquido devido à diferença de densidade das duas fases, tá? Então você já deve ter visto lá, desde metalurgia geral, vocês sabem o que é uma escória, né? Então a escória é uma fase de óxidos, necessariamente ela deveria ser líquida, tá? Para que haja ali, retenha as impurezas do aço, tá? A formação da escória no processo de fusão é resultado da oxidação do aço e de seus elementos de liga. A oxidação é esta causada pelo contato do oxigênio injetado ou presente no ar, tá? Então os meus metais de dentro do banho metálico, eles podem ser oxidados, tá? E aí formar esses óxidos, eles são menos densos, eles acabam se depositando nessa camada chamada de escória, tá?
E aí o ideal é que a gente faça uma configuração da escória de uma forma que a gente retenha os metais que nos interessam dentro da escória, né? Então, neste caso, obtém-se uma escória de elevada quantidade de óxidos não estáveis, tá? Sílica, rustita, manganosita e a Cr3O4, aqui que eu não me lembro o nome dele, o nome técnico dele, tá? O CaO é adicionado no processo de fusão para a geração de uma escória primária de proteção do aço líquido para permitir a desfosforação. Então, eu adiciono o CaO para que ocorra a formação da escória primária que vai desfosforar o aço, tá? Esse CO normalmente também faz parte da escória encontrada no processo de fusão, tá? Como a escória gerada no processo de fusão não é desejável, essa deve ser removida na panela após o vazamento ou dispositivos devem ser instalados para o equipamento de fabricação do aço bruto para evitar a passagem para a panela. Então, o que acontece? A escória ela tem que ser removida, se ela vem lá do processo anterior ela deve ser removida, ou então alguma coisa deve ser colocada lá no equipamento anterior para que não haja essa escória de CaO no início do processo, tá? Então ele é adicionado controladamente e no processo, mas então eu não quero carregar a escória lá do processo anterior, do processo do conversor LD, tá bom? Então é basicamente isso que eu tenho a falar sobre a escória. Bom, com aço na panela, né? Porém sem a escória, tá? Assim que a gente adiciona o aço a partir lá do reator anterior, né, inicia-se imediatamente a oxidação do ferro, tá, devido ao ar presente aqui, né, e outros elementos de ligas do aço pelo oxigênio presente no ar. Bom, isso a gente tinha falado agora, né? Então aqui o ar, a partir do momento em que eu tenho aqui a minha panela, tá, aberta para o ar, começa a ocorrer a oxidação do ferro. Tá? Para se evitar essa oxidação é formada uma nova escória pelo carregamento de CaO ou Al2O3 e muitas vezes também MgO na panela. Então é aquilo que eu disse, a gente não quer que a escória venha lá do processo anterior, a gente quer constituir a escória aqui. Então tão cedo chega a panela no local onde vai ocorrer o processo de refino secundário, a gente adiciona as nossas adições aqui de CaO ou Al2O3, também com MgO, tá? Eventualmente, tá? Controladamente de acordo com a necessidade. Tá? Essa nova escória, além de proteger o aço líquido da oxidação, então ela evita o contato do metal com o oxigênio, tá? Ela cumpre um papel importante nas operações de refino secundário pela absorção e retenção das inclusões geradas no processo. Tá? Então a gente vai ali um pouco mais para frente, daqui a pouquinho vocês vão ver as reações. Tá? O controle da temperatura. Tá? Os processos de refino secundários dependem da troca da escória, adições de elementos de liga e muitas vezes borbulhamento de gases. Tá? Todas essas operações elas trazem grandes perdas de temperatura. Tá? Lembrando lá, eu acho que eu não mencionei, os refratários eles também são responsáveis por evitar a perda de temperatura também. Tá? Porque uma vez, se eu estou esquentando a parte de fora do ambiente, significa que eu estou perdendo calor de dentro para fora. Tá? Então, só voltando aqui, todas essas operações trazem grandes perdas de temperatura. Então, a dissolução e as trocas entre escória e metal, tá? E a adição barra dissolução de elementos de liga, e além do borbulhamento dos gases, elas geram essas perdas de temperatura. Então, elas devem ser compensadas para que o aço seja entregue à próxima fase de processamento dentro das faixas de temperatura desejadas. Tá? A maneira mais usual de incorporação do calor no aço líquido durante o refino secundário é a utilização de um arco elétrico por meio de eletrodos de grafite sobre o banho metálico. Tá? Então, o conjunto panela mais transformador mais circuito elétricos mais eletrodo é denominado de forno panela. Então, todo aqueles equipamentos em volta da panela, eles são denominados forno panela. Tá? Então, só para lembrar, o aquecimento para o arco elétrico, eu tenho os eletrodos ali, são colocados sobre a carga e aí a corrente elétrica flui, tá? Pela escória para dentro do nosso banho metálico. Tá? Nesse momento, o calor é dissipado via efeito Joule porque há uma baixa condutividade elétrica ali na região da escória. Tá? Então é importante que vocês saibam que quando
eu dou um potencial grande o suficiente para que a minha escória, para que a energia elétrica flua por um meio de baixa condutividade elétrica, eu tenho uma intensa liberação de calor, o que faz o aquecimento da carga. Tá? Outro método utilizado para compensação das perdas térmicas no processo de refino secundário é o aquecimento químico, que é baseado nas reações do alumínio e do silício com o oxigênio. Tá? Então, eu adiciono o alumínio, o silício, ele vai reagir com o oxigênio e vai gerar um calor enorme, tá? Porque a oxidação desses elementos gera muito calor. Tá? Bom, embora não seja o foco aqui, eu vou mostrar aqui uma gama de reações, tá? Embora eu mostre essa gama de reações, vocês lá em siderurgia vocês vão ver mais detalhadamente como que funciona esses processos. Então a gente tem aqui, ó, diversos elementos dissolvidos no aço, tá? Então esse tracinho aqui embaixo denota que o elemento está dissolvido no aço. Então a gente tem esses diversos elementos sendo oxidados, tá? E a gente também tem as reações importantes de descarburação, né? Que é a diminuição do teor de carbono do aço, desfosforação também, o fósforo indo para a nossa escória, né? E aqui também outras reações de desulfuração e reações de desgaseificação. Tá? Todas essas reações aqui, especialmente essas embaixo aqui que estão entre parênteses, são importantes reações para acertar a composição do aço. Tá? Tudo que está aqui, os produtos são o que tu deseja. Tá? E isso aqui os reagentes acabam sendo os materiais indesejáveis, tá? Que se dentro do aço ficam, eles acabam causando algum efeito indesejável, tá bom? Mas assim, aqui é só uma demonstração, eu estou mostrando aqui as diversas reações, tá? E lá em siderurgia vocês vão ter uma explicação mais detalhada do porquê que cada coisa acontece, tá? Então aqui não é a função da gente não é explicar agora aqui, tá? É mais focar no equipamento, mostrar como que é o layout do equipamento e como funciona ele, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então eu vou falar um pouquinho do controle da morfologia de inclusões que é realizado nessa etapa de produção do aço, tá? Nem todas as inclusões formadas dentro do aço podem ser absorvidas pela escória. Algumas podem mesmo ser formadas próximo ao momento de solidificação do aço, quando qualquer movimento amplo de massa já está bem restrito. Tá? Então, o que acontece? Algumas inclusões, não é possível que eu forme essas inclusões e empurre elas para a escória. Por quê? Porque normalmente ela forma devido à queda de solubilidade em baixas temperaturas e ali o aço já não está mais, ele está líquido, mas a mobilidade, a viscosidade dele já está bastante grande, então eu não consigo fazer com que haja movimentação desses óxidos para a escória. Tá? Então, para que as inclusões remanescentes, as inclusões que vão ficar no aço, sejam neutralizados, é necessário o processo de alteração da morfologia das inclusões. Então, eu adiciono alguns elementos de liga, que o principal é o manganês, tá? Para ele, e o alumínio também, aqui tem também, que ele acaba mudando a morfologia das inclusões. Tá? Ó, isso aqui seria uma inclusão de sulfeto de manganês, né? E aí aqui já uma inclusão de sulfeto de manganês quando ela está tratada com cálcio, tá? Então a gente tem aqui, ó, inclusões redondinhas em vez de inclusões planares, tá? A mesma coisa vale quando eu adiciono cálcio numa inclusão de alumina, tá? Ela fica redondinha do jeito que a gente deseja, tá? E aí aqui quando eu tenho alto enxofre, né? Esse aqui é um caso de baixo enxofre, quando eu tenho alto enxofre, que seria como ficaria as inclusões de sulfeto de enxofre, com a adição de cálcio, né, no sistema, a gente modifica a morfologia das inclusões, transformando em inclusões que são muito mais desejáveis no aço, tá? Inclusões redondas ou esféricas, alguma coisa assim, elas são muito melhores de serem absorvidas do que essas inclusões anguladas ou planares, tá? Bom, uma das mais comuns alterações na morfologia visa tornar inclusões duras e angulosas de alumínio, como
eu já tinha dito, inclusões de canto arredondado de aluminato de cálcio, tá? Isso que eu já havia falado para vocês, que apresenta um comportamento muito melhor durante a conformação mecânica posterior do aço, tá? Então, inclusões anguladas, tá? Elas não são muito interessantes, tá? Melhor é a gente ter coisas mais arredondadas, tá? Tal alteração é obtida pela adição de cálcio no aço líquido já desoxidado, tá bom? Então é basicamente esse é um fenômeno importante que acontece no aço e vocês vão ver isso bem mais densamente lá na disciplina de siderurgia, tá bom? Então é isso aí que eu tenho a dizer para vocês e vamos para a próxima etapa. Também eu vou falar um pouquinho aqui da adição das ferroligas no banho, tá? Na liga líquida ali, tá? Que é responsável pelo acerto da composição, no fim das contas, né? Da composição química fina ali do aço, ela é acertada pelas ferroligas, tá? Então a adição de elementos químicos no aço líquido é feita principalmente por meio dos chamados ferroligas, por questões de manuseio e economia, tá? As ligas do ferro-liga, tá? As ferroligas, elas podem ser classificadas quanto à sua dissolução no aço líquido em duas fases, tá? Então, tem as ferroligas classe 1, ligas cujo ponto de fusão está abaixo do ponto de solidificação do aço, ou seja, aquelas que dissolvem, né? Tu adiciona no aço, elas acabam sendo dissolvidas, tá? E a absorção pelo banho metálico se dá através do fenômeno de fusão, no caso das ferroligas ferro-manganês, ferro-silício-manganês, ferro-cromo e ferro-silício. Então tu adiciona aqui as ligas através de tremonhas aqui, e aí por um chute, né, de carregamento, tá? E aí essas ligas são dissolvidas, quando elas chegam no aço, o aço está numa temperatura maior que a temperatura de fusão, elas acabam sendo dissolvidas dentro do aço, tá? Então, aqui a gente tem inclusive um forno com dois tipos de injeção, a injeção de gás e a agitador eletromagnético no diagrama, tá? E aí então a adição dessas ligas e elas acabam dissolvendo dessa maneira, tá? Pela fusão delas, tá? Agora vamos ver a classe 2. E a gente tem as ligas da classe 2 que são acima do ponto de solidificação, tá? Essa absorção pelo banho metálico, ela se dá através do fenômeno de dissolução sólido-líquido, tá? É como se a gente adicionasse sal na água, tá? O ponto de fusão do sal não é o ponto da água ali, a temperatura da água. O que acontece? Que acaba dissolvendo no interior da água, tá? A mesma coisa acontece nesse caso aqui. Aí é o caso das ligas ferro-vanádio, ferro-tungstênio, ferro-nióbio e ferro-molibdênio, tá? Quando tal liga entra em contato com aço líquido, uma camada de aço sólido é formada em sua superfície inicialmente fria. Ao contrário das ligas classe 1, nesses casos a camada de aço volta a se tornar líquida. Então, como ela entra fria, ela entrou fria ali, como ela está bem abaixo da temperatura de fusão do aço, ela acaba formando uma casca de aço em volta, tá? E aí depois o metal em volta, né, e a agitação do metal em volta vai promover que ela retorne, essa casca de aço retorne a virar líquida e aí eu começo a dissolução, tá? Ao contrário da liga classe 1, nesses casos a camada de aço volta a se tornar líquida, porém a liga ainda está sólida e sua absorção se dá por dissolução, tá? Que nem o aço, que nem o sal na água, tá? Nos casos em que a adição de ferroligas deve ser feita com uma grande precisão ou quando a liga de ser adicionada tiver uma alta reatividade, que é no caso do cálcio-silício, usualmente o meio utilizado para essa adição é um arame. Então tu faz um arame e tu faz com que esse arame entre no interior do banho, ao invés de ser um sólido particulado lá, como no caso das ferroligas ferro-manganês, ferro-silício, ferro-cromo, tá? Então esses são os tipos de adição de ferroligas, tá bom? É isso aí. Bom, e aqui a gente vê a adição de ferroliga via um fio aqui, ó. Aqui a gente tem o equipamento que empurra a ferroliga lá para dentro, o fio, e aqui a gente tem o fio sendo adicionado, tá? Só para mostrar para vocês aqui o equipamento real, como acontece na vida real, aquele diagrama que eu mostrei para vocês, tá bom? E aqui vocês podem ver o desgasificador a vácuo, né? Então a nossa panela aqui ela tem uma tampa, essa tampa é colocada na parte superior dela e é vedado, tá? Aqui são duas imagens diferentes, é vedado em um vácuo, tá? Tipo é como se tu aspirasse tudo que tem o ar que tem ali em volta e formasse um vácuo, tá? Uma área de baixa pressão,
onde eu vou permitir a maior potencial de algumas reações, especialmente aquelas reações que envolvem a retirada dos gases do interior do aço, tá? Então é basicamente assim, é só uma foto de uma instalação aqui, várias instalações, na realidade 2 instalações do forno panela, tá bom? Só para vocês verem aqui, tá certo? E aí, esse aqui na realidade é o último slide, depois eu vou finalizar a aula aqui, tá bom? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E falar que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar na sala de aula, ou então via Moodle, Google Classroom, e-mail, qualquer maneira aí, WhatsApp, qualquer maneira que vocês tiverem, tá? Para me encontrar. E eu quero agradecer a todos que assistiram e falar que se você chegou aqui de outra maneira, que não seja via IFMS, você também pode me mandar um e-mail, tá? Se eu souber responder a dúvida, eu vou responder, tá? Se não, eu vou indicar alguém talvez que possa responder melhor que eu, porque não é a minha área, a minha especialidade aqui, tá? Então eu queria agradecer a todos e era isso, tá bom? Tchau, tchau.